Bom dia pessoal, boa tarde, boa noite. Meu nome é Wick Mike, sou doutorando, mestre doutorando do programa de Aquicultura da FURG. Estou também fazendo a disciplina de seminário de Aquicultura. Sou aluno do orientando do professor Luiz André Sampaio, faço parte do laboratório de Piscicultura Estuarina e Marinha. E hoje eu iria abordar um pouco sobre a reprodução de peixes, enfatizando dois peixes. Um já consolidado na aquicultura e outro que está em ascensão, está aí tendo os estudos, alguns lugares já produzem. Irei falar de tilápia, como uma espécie já consolidada de cultivo, e irei falar sobre o panga, um bagre, que aí já está sendo produzido no Brasil e que vale a pena o investimento do consumo, certo? O que eu irei falar, retirei manuais, eu retirei manuais da Embrapa, manuais do Senar, então, e de alguns artigos, certo? E da minha experiência que tive durante minha trajetória, certo? Então, pessoal, vamos começar, Bom, pessoal, uh, por que reproduzir peixe, certo? Então, a reprodução de peixe, ela já é uma tecnologia que aprimoriza, a quantidade de indivíduos, melhoramento da qualidade dos indivíduos também. Então é uma tecnologia com grande importância, onde temos que ter devidos cuidados. Então é uma técnica que ela é usada para estimular artificialmente, a desova de peixe, de outra forma ao invés da natural. Existem espécies no qual precisam migrar, por exemplo, existem espécies que têm determinados períodos ao longo dos anos para poder reproduzir, certo? E algumas das espécies também elas podem não conseguir se reproduzir de forma espontânea no laboratório, necessitando assim, de um hormônio, de um estímulo, no caso nesse caso estímulo hormonal para que possa se reproduzir, certo? De antemão eu já adianto para vocês que a indução hormonal ela não faz com que um animal que não esteja no período reprodutivo comece a se reproduzir, Então ele é um estimulante quando o animal já está no seu período reprodutivo, Então faz com que aumente a produção de gametos femininos masculinos, E isso aumente mais a quantidade na hora da desova, certo? De forma geral, pessoal, eu não vou abordar a relação fins fisiológico da espécie, não é o tema do assunto abordado hoje. O que eu quero trazer para vocês seria mais um manual introdutório de como se faz, de como eu consigo obter uma indução boa, para a espécie. Então, sem entrar muito na parte fisiológica, na parte biológica do animal, mas irei tentar expressar como, é feito na prática a reprodução destes animais, no caso do panga e da tilápia, certo? Então, sem, sem mais delongas, vamos iniciar mais para frente um pouco. Bom, pessoal, a reprodução induzida, ela é uma técnica que já vem sendo utilizada durante centenas de anos, já digamos assim. Talvez não centenas, mas já chegando próximo a isso, na piscicultura. Agora se utiliza hormônios, para sincronizar, essa produção natural de hormonal, no caso para a reprodução, e no que diz respeito à produção de gametos masculinos e femininos, certo? Ajudando assim a sincronizar,
e a liberação desses gametas femininos em diversas espécies, como no caso das espécies que eu ia abordar, certo? Então ela é uma tecnologia que já vem sendo empregada, ela já é utilizada tanto no panga, no tambaqui, na maioria dos bagres, né? Então vale ressaltar aqui, na maioria dos casos onde tem fazendas de avicultura e alevinagem de peixes de espécies, principalmente de água doce, que é o caso do Brasil, ela é produzida, é feita assim, né, através de hormonal, de indução hormonal. O panga, como eu já tinha falado anteriormente, né, que existe algumas espécies com características próprias de reprodução, né, técnicas reprodutivas, né, dentre elas podem incluir migração, algum fator ambiental, algum fator climático que possa intervir na sua reprodução. Né. O panga é um animal, né, um peixe, com algumas dessas características, certo? Que é uma espécie que ela migra, né, em busca de águas mais tranquilas e de menos predação no seu habitat natural, né, já que é um peixe originário da Ásia. Né, então ele procura essas características ambientais para que se possa ter a reprodução. Né? Então, para que a indução hormonal funcione, assim, de maneira bem geral falando, é necessário que mais ou menos haja o mesmo estímulo que eles procuram no cativeiro, certo? Então, quando se trata de espécies que têm características fisiológicas, temos que procurar, né, buscar um máximo de igualdade do ambiente no qual vivem, né, para um ambiente de cativeiro, certo? No caso da tilápia, é uma espécie que ela consegue se reproduzir naturalmente em cativeiro, né? E ela tem reprodução durante todo o ano, digamos, durante todo o ciclo anual. Né? Ela não tem um período específico que ela tem que tal época ela tem que reproduzir. Então ela é uma espécie que consegue se reproduzir durante todo o ano, né, ao longo dos anos. Né? Mas também necessita características ideais, como temperatura, boa oxigenação. Né? Falarei um pouco mais para frente sobre isso, mas de maneira geral, né, o que eu quero dizer é que muitas das espécies precisam ter uma, um conforto, né, um conforto ambiental, um conforto térmico, um conforto que eles se sintam estimulados, né, a se reproduzir, certo? Então, com esses estímulos, que pode ser assim então feito o melhor para termos uma melhor reprodução, certo? Em relação à reprodução dos pangas, né? Já puxando mais para o lado do panga, né, que serão as duas espécies, né? Já adiantei que não seriam espécies salgadas, apesar de trabalhar com peixes de águas marinhas. Hoje eu vou trazer um pouco sobre água doce, certo? Então, o panga, né, é uma espécie, como eu já falei, que vem de origem asiática. Né? Então, ela traz consigo alguns fatores, né, parâmetros que vêm para demonstrar melhor sua reprodução. Né? Então, elas costumam se reproduzir em leitos de rios mais calmos, né? Em se reproduzir na épocas mais chuvosas. Né? O que pode vir a relacionar a época mais chuvosa com a reprodução do panga? Né? A turbidez da água, certo? É um fator. Fatores de chuva também alteram a temperatura, alteram a acidez, certo? Então, alguns desses fatores vão acabar sendo primordiais para que essa espécie, no ambiente natural, ela possa se reproduzir. Porém, né, em cativeiro, o período reprodutivo desta espécie pode ser manipulado, né? Um ambiente artificial, digamos assim, ele pode ser manipulado e trazendo com essa manipulação os mesmos requisitos que a espécie necessita no meio natural, né? A gente pode meio configurar o ambiente de cativeiro para que ele possa ser o mais semelhante
ao ambiente natural, certo? Visto que conforto de temperatura, conforto de oxigenação, alcalinidade, pH, são fatores fáceis de se controlar teoricamente. Né? Fatores ambientais como a turbidez, né, e iluminação, fotoperíodo, né, se torna um pouco mais difícil, mas também é bem capaz de se simular, certo? Além que o hormônio, né, a indução hormonal entra nesse requisito, porque vai estar no período reprodutivo, vai estar na época de reprodução do peixe, todos os fatores vão estar todos em sincronia para que haja reprodução. Daí vai entrar a indução hormonal, que é quando o animal ele vai se reproduzir, mas ele consegue começar a se reproduzir lento, vai atingir um pico, depois vai ter seu máximo e vai começar a cair, né, a sua reprodução. Né? E aí o hormônio ele vai induzir o animal a prolongar, né, a produção de gametas, tanto masculino quanto feminino, e eu possa ter um número maior de ovócitos e espermatóforos da fêmea e do macho, certo? Então a indução ela serve para isso, né? Ou seja, para que consiga se ter um aumento na produção desses gametas. Ela não vai fazer com que o animal que não está no período reprodutivo comece a se reproduzir. Outro fator importante também é nutrição, né? Você assimila, né? Certifica-se que esse animal no ambiente ele está com a alimentação, a nutrição adequada, então ele come o que ele precisa. No cativeiro, no ambiente artificial também é crucial, né, que esses reprodutores eles tenham uma nutrição, eles sejam bem alimentados, para que eles possam ter um melhor desempenho no momento reprodutivo. Né? A nutrição é um dos gargalos chaves para uma boa reprodução, né? Uma vez que o animal está bem nutrido, então ele tem energia suficiente para entregar um bom ovócito, um bom gameta masculino e feminino, certo? Então esses animais, né, eles têm que passar por primeiramente uma nutrição boa, e daí então eles vão ter, né, uma melhor qualidade no esperma e nos gametas. Bom, mas como eu consigo escolher esses reprodutores, né? Em ambientes naturais aqui no Brasil a gente não consegue encontrar, né, por ser uma espécie originária da Ásia. Né? Existem barracas semelhantes como o jundiá, como o mandim, que aí sim a gente consegue coletar em ambiente. Mas, né, quando eu vou escolher um reprodutor, né, deixando um pouco de lado de falar mais parte geral, eu tenho que ter alguns requisitos que os animais que eu vou capturar, né, eles têm que ter, certo? Mas antes de tudo isso, de eu coletar um animal na água, o que eu preciso ter? Eu preciso ter dados, né, daquela qualidade de água de onde eu vou coletar esses animais, né? Porque eu preciso de um histórico, eu preciso de um valor inicial de onde eles estão, quais fatores eles estão inseridos, né? Qualidade de água, nitrogenados, fosfatados, certo? Então ter essa qualidade de água já é importante porque eu vou ter um histórico de onde e como esse animal ele se sente bem, né, no ambiente natural, certo? Então coletar esta água é importante, fazer as análises antes da coleta e depois eu vou olhar, né, a origem genética desses animais, se eles têm tiveram um bom desempenho, se são animais saudáveis, se eles depois irei fazer na captura, né? Depois que eu capturo eles, eu irei fazer teste de resistência, né? Teste de resistência à salinidade, temperatura, oxigenação, a doenças. Então são alguns testes que para ter um bom reprodutor são necessários ter, né? Isso para termos plantéis de reprodutores, certo? Então fazer esses testes, verificar se o animal eles têm algum tipo de deficiência, né? Se eles estão escoliose, né? Se eles estão deformados, se eles têm formato da boca, se é adequado, se não é deformado.
Estas deformidades acabam se tornando um empecilho, né, para os animais que vão se tornar reprodutores, porque eles podem passar, né, estas deformidades para as suas proles, né, digamos assim. Então, tudo isso tem que ser verificado antes, né? Escolher, né, reprodutores de tamanho parelho, né? Não importa se eu quero 100, se eu tenho 100 reprodutores de panga, se não tem um reprodutor com 200 gramas, tem um reprodutor com meio quilo. Então, ter uma igualdade desses reprodutores significa que eu tenho um lote uniforme. Se eu tenho um lote uniforme, eu terei densidade de ovos e densidade de esperma mais parelhos, certo? Então, escolher animais uniformes, escolher animais com tamanho já adultos sexualmente, né? Então eles quando o animal está se desenvolvendo ainda, ele não está pronto, pode se reservar para um futuro de ser o reprodutor, mas escolher animais principalmente que já estejam maduros, né? Não tão velhos, mas que sejam maduros sexualmente, certo? Então escolher esses animais porque eles vão ter essa produção de gametas já, mas se ele estiver maduro vai ter algumas qualidades. Por exemplo, as fêmeas, quando estão maduras, elas costumam, quando a gente faz uma seleção, que costuma fazer a pressão no abdômen para ela poder expelir um pouco dos ovócitos dela, conseguimos ver o tamanho do ovócito, né, densidade, transparência, a cor do ovócito. Então isso são parâmetros que nos dão informações importantes. No caso do macho também, né, quando a gente faz a pressão abdominal para que ele espermeie, né, a gente pode ver a coloração do esperma, né, a viscosidade, se é transparente, né, é um animal que ainda está se tornando adulto, está maturando ainda. Se ele estiver branco, né, branco leitoso e bem pastoso, já é um animal maturo, está apto para se reproduzir. Se o animal ele está com a coloração amarelada e pouco ovócito, já significa que esse animal já ultrapassou, né, o período dele reprodutivo, então ele não é uma boa escolha, certo? Então ter esse intermédio entre essas três categorias é importante, para que se tenha uma boa uma boa qualidade, né, tanto o macho quanto a fêmea, né? E também é importante, né, termos um banco de dados, se possível, né, claro, o conhecimento da espécie, né, sobre biologia, sobre fisiologia, hábitos alimentares, hábitos de habitat. Então, esses animais, né, uma vez que tem todos esses dados já descritos, eles estão muito melhores de trabalhar, porque eu não precisarei fazer testes para descobrir. Eu posso só ir lá e observar, né, nos trabalhos que estão disponíveis da espécie. No caso do Panga, né, já se tem vários trabalhos com eles, né, inclusive trabalhos no Brasil. Né, a disponibilidade desses conhecimentos já está sendo difundida, apesar de ser uma espécie que ainda sofre um pouco de preconceito no seu cultivo, mas é uma espécie promissora, é uma espécie que tem bom crescimento também, até para um bagre, certo? Depois que eu selecionei, né, consegui capturar os meus reprodutores, capturei, selecionei, deixei tamanhos iguais, vi que todos estão aptos, vi que todos estão semelhantes, todos estão saudáveis. Chega a hora assim de estocar, né, meus reprodutores em ambientes nos quais eles irão ficar até o momento da reprodução, certo? Da indução hormonal. Então, peguei o meu sistema, coloquei a água de boa qualidade, né? Então, esses animais, quando eles vêm, eles podem vir juntos na captura, mas na hora que forem para os plantéis, no caso do panga, tem que ser separados. Eles não podem vir juntos no mesmo sexo, tem que ser separados por sexo, porque eles juntos, eles podem ter a capacidade, né, eles vão estar ali junto no meio e podem acabar se reproduzindo. E se acontece essa reprodução, eu vou ter perda, né, de gametas e de ovócitos, né, o que não é interessante para uma reprodução induzida, já que eu quero
maior quantidade de ovos fecundados, certo? O tanque também que estes animais eles irão ser estocados tem que ser também adequado, certo? Uma vez que um tamanho inadequado, tamanho muito curto, por exemplo, estes animais eles vão ter uma competição por território, né, e pode acabar se machucando, né, e a pessoa pode perder, né, uma produtora, né, um plantel desse, uma matriz dessa, certo? Então eles devem ser os reservatórios, né, os tanques, eles devem ter capacidade suficiente para a quantidade de animais vivos que se tem que eu vou ter, né, de reprodutor. Não precisa ser apenas um tanque, pode ser mais de um tanque, sendo que todos eles tenham uma boa capacidade. Também não pode ser tão grande, porque aí dificulta, né, a captura desse animal e aí também torna o fator estressante para o animal, que é o momento da captura, certo? Capturar um animal com cuidado, né, significa que vai ser um animal menos estressado e com uma melhor qualidade do produto, certo? Cuidado necessário, né, principalmente com a qualidade da água, como já falei, né? Então, o monitoramento de qualidade da água é fundamental, certo? Principalmente temperatura, oxigênio, fotoperíodo, pH, né, que são essenciais para o desenvolvimento da espécie, certo? Tenho, como falei anteriormente, tenho um dado de onde foi coletado e tenho um dado que eu posso melhorar, né? E com a produção induzida eu posso melhorar, o animal ele tende a ter uma melhor intensificação da produção, né? Então, esses animais com uma boa qualidade de água, eles vão se sentir mais o que? Mais confortável, né? E acaba estimulando assim, né, a produção destes gametas, certo? Outro fator bastante importante e muitos das fazendas não fazem quando vai para o período reprodutivo desses animais, não faziam na verdade, hoje a maioria creio que faz, é cobrir os tanques com tela. Uma vez que eu não cubro o tanque, corro o risco de perder meu animal. Ele pode pular para outro tanque do lado ou pular para fora e até mesmo cair e quem estará observando não vê e este animal se machucar e podendo até a morte, né? O que também não torna interessante para o plantel de reprodutores, que é perda de matrizes, né? Vale lembrar que para manter uma matriz, a matriz ela tem o interesse principal de quem trabalha com isso é o retorno financeiro. Então, quanto mais cuidado, melhor o animal é, mais retorno você provavelmente vai ter. Né? Depois de todos os animais já escolhidos, os parâmetros já regulados, agora é hora de aclimatar esses animais. Né? Esses animais eles vão estar dentro da água, então eles vão passar por esse período de aclimatação, um ou 2 dias no sistema, até que eles consigam já se alimentar, já que eles consigam já ficar mais tranquilos no sistema, certo? Então, esses já são alguns dos principais básicos que devemos ter: qualidade de água, tamanho das estruturas que eu trabalho, certo? Aclimatação, separação por sexo. Então, esses são trabalhos que sejam fundamentais para que tenhamos um bom plantel de reprodutores de pano. Preparativos para a indução. Né? Uma vez que já está tudo aclimatado, os animais tudo coletado lá, qualidade de água, tamanho, né? Chega a hora então de termos os preparativos para poder iniciar a indução dessas espécies. Né? Então, como eu já separei, né, matrizes por sexo, eu agora irei separar, né, alguns dos materiais, certo? Materiais estes que eles são principais, né, os primordiais para que eu possa trabalhar confortavelmente, fazer essa reprodução de maneira rápida e segura, e materiais que possa vir a precisar. Né? Como exemplo, o material essencial são luvas, são seringas, bacias, baldes, né, pulsar, certo? E esses coisas são essenciais para na hora de ter, né? Papel toalha, toalhas de pano, né? Há alguns momentos até anestesia, né? Dependendo do tamanho do peixe, certo? E materiais que eu possa vir usar, tipo um pulsar maior, né? Sempre bom ter baldes maiores,
jalecos. É sempre importante trabalhar com maior segurança, né, biossegurança que eu possa ter, né, jalecos, botas, né, o chão do próprio laboratório possa estar escorregadio, no uso de botas antiderrapantes, né. Então esses são detalhes que são fáceis de ser de passarem despercebidos, né, mas que não podemos deixar que os passem, certo? Depois disso, né, eu tenho que escolher uma boa hipófise, né. O trabalho fala que eu estou apresentando sobre indução hormonal, né, falarei sobre hipófise de carpa, mas temos alguns outros estimulantes hormonais que possam vir, né, a serem usados nessa hipófise da GSH, que vai ser também utilizado parecido com hipótese, só que tem um custo um pouquinho mais elevado. Tem algumas outras, né, mas o mais produzido, os mais usados no mundo hoje é a hipófise de carpa, que vem oriundo de uma parte atrás, na parte inferior do cérebro do peixe, né, do peixe carpa. E ele é bem bastante usado, né? Então tem essa hipófise de carpa de boa qualidade, já tem os animais separados. Agora um momento importante também que é a biometria, né? Uma vez que esta biometria ela serve para saber quanto de hipófise eu vou colocar no animal, serve para me ver o tamanho que o meu lote está, né? Essa biometria a MCV de dado, né? Então eu pesei o peso do bicho, eu sei quanto é que tem, eu vou colocar no tanque. Como eu sei qual foi o animal que tem tanto peso? Quanto eu sei que um animal de 500 gramas é este? Então é feito marcações, né, no animal, né, através de pequenos cortes, né, não fazer grandes cortes também nas nadadeiras dorsal, peitoral ou anal ou caudal, né. São pequenos cortes só para marcação, né. Um exemplo, o animal de 500 gramas, corte nadadeira dorsal, animal 2, 400 gramas, corte nadadeira peitoral. Esses são pequenos cortes, né, pequenas marcações que podem ser usadas no momento da biometria para que depois eu possa só capturar o animal e inserir a dose de hipófise de acordo com o seu peso, certo? Após tudo isso, né, após o final da biometria, né, sentar com a equipe e organizar o que será feito em seguida é importante, ou seja, repassar novamente as informações, né, colocar cada membro da equipe em suas funções para que nenhum tenha o risco de cometer erros, né, e então prejudicar o trabalho, né. Cada parte que for feita tem que ser bem feita para que possa ter uma melhor produção, certo? Instruções, né? Essas que o responsável técnico, no caso o engenheiro de pesca, veterinário, tecnista, quem for o responsável irá passar. Então, repassar estas informações é de suma importância. Então, pessoal, chega então o momento da aplicação da hipófise. A hipófise ela vem em pequenos potinhos, então ela vem em pequenas esferas, então ela deve ser macerada em uma superfície lisa, né, como mármore, um cadinho de mármore, um cadinho de cerâmica, né, para que ela possa ser bem macerada. Depois da maceração é feita a mistura em soro fisiológico, né, para que se tenha uma solução líquida, para que se possa ser aplicada através de seringas, certo? Como exemplo, cada 1 ml de hipófise significa que é 1 grama de hipófise ela é diluída em 1 ml de água, certo? Então tem esta metodologia já descrita em manuais, certo? As dosagens entre fêmeas e machos são diferentes, né? Os machos eles recebem apenas uma dose única, certo? Então, no momento em que a segunda dose da fêmea é aplicada, ou seja, a fêmea ela recebe 2 doses, né? No caso, principalmente dos bagres, ela recebe 2 doses. Uma dose primeira iniciante de apenas 10% do que da dose total, né? Então esses 10% serão de estímulos
e após 12 horas será aplicado então a segunda dose da fêmea, né, os outros 90% restantes, e os 100% do macho. Né. Nas fêmeas, a dosagem ideal, né, para pangas, para bagres, é de equivalente a 1 a 2 ml por quilo de reprodutor. Então, se um animal, eu quero aplicar 2 ml de hormônio em um animal de um reprodutor de 1 kg, né? Meu reprodutor tem meio quilo e eu vou aplicar 2 ml por quilo de reprodutor, então eu aplico 1 ml, né, em meio quilo, né? E então ele vai ter uma carga hormonal, né, se desenvolvendo no corpo dele durante ali 12 horas até que a produção seja aumentada de espermatófilo ou dos gametas femininos, certo? Já nos machos, né, as doses elas são um pouco menores. Né? Esses machos, por ter uma facilidade maior de espermear, né, essa necessidade de carga hormonal não é tanta. Então, a dosagem é entre 0,5 e 1 ml, né, por quilo de reprodutor, certo? E as aplicações elas têm que ser aplicadas no intervalo de 12 horas, né, da primeira e a segunda da fêmea principalmente. Mas, né, mais para frente eu falarei um pouco sobre a temperatura da água, que como ela influencia nesta sequência de períodos de indução, certo? Falei anteriormente também que é importante termos cuidados com a higienização, ou seja, jaleco e luvas, coisas que eu não estou fazendo nas imagens, sou eu na imagem, eu estou aplicando hipófise de carpa no peixe, né, e não estou usando luva, né, mas meu colega está usando jaleco. Neste caso, não é tão importante porque era para fins de treinamento, né? Então, colocar as luvas sempre que for um processo já de um processo profissional onde eu quero obter o melhor resultado, né? Então, temos esses cuidados, certo? Onde eu aplico essas vacinas, né? Não sei se na imagem dá para enxergar, né? Mas aplica na região dorsal do animal, na região cima, superior do animal, onde tem mais músculo, para que o hormônio ele possa ser distribuído de forma lenta, né, e de igualitária. Por que eu não aplico na parte inferior, no abdômen e na parte de baixo? Porque se eu não tiver a prática ideal ou quem estiver aplicando não tiver a prática ideal, eu posso perfurar um órgão desse animal, posso perfurar uma bexiga natatória, posso perfurar um fígado, então eu vou causar o que? Eu vou causar provavelmente a morte desta matriz. E isto, né, já falei que não é interessante para o cultivo, né, para o plantio de reprodutores. Então, aplicar no músculo, né, de forma bem tranquila, com outra pessoa segurando o animal para que o animal não se mexa, não se machuque. Né, aplicar de forma sutil. Se for um peixe, né, com bagre, digamos, se não for um bagre, tiver escama, levantar a escama devagarzinho, aplicar, inserir a hipófise lentamente, né, e assim é feita a introdução da hipófise de carpa. Bom, uma vez aplicada a hipófise de carpa, chega então um momento dos mais cruciais que existe, que é, né, a hora grau de incubação, certo? Então, para as espécies que necessitam de um melhor tratamento térmico, como panga, como tilápia, são espécies que gostam de calor, né? No caso, horas, no caso 28, 27, 30 graus, né? É bastante importante que seja feito o cálculo de hora grau, né? Que é 10 horas, é um valor estabelecido de 10 horas, onde o animal fica ali na hora grau com o hormônio dentro, né, do corpo, já preenchido na tabela, e vezes a temperatura em graus Celsius. Ou seja, por exemplo, no dia que eu estava fazendo esta indução hormonal, essa reprodução artificial, né, a gente colocou a água em 28 graus. Né, então a gente multiplica 28 graus vezes 10 horas, que é esse valor tabelado. Então eu tenho um valor de 280 graus. Né.
E quando eu divido num período de 24 horas, que é um dia, né, se eu divido 280 por 12, por 24, desculpa, eu vou ter 11,66 de horas, né? Então, daí então que vem uma hora distinta para a outra, tá? Eu dei a primeira horário, fiz o cálculo da hora grau, e daí então eu tenho quando eu tenho que aplicar a outra dose, por isso que eu falo 12 horas depois, mas pode ser 15 horas depois, pode ser 10 horas depois, certo? Então é de suma importância você organizar seu tempo, né? O tempo que você vai levar para fazer todo esse primeiro percurso, né? Tipo, os animais já vão estar lá, posso fazer um dia antes da aclimatação deles nos tanques de reprodução, certo? Mas a partir do momento que eu vou começar a induzir, eu tenho que ter, né, as plenas convicções que vai ser feito em tal hora e tal hora eu vou fazer a segunda parte, porque se eu começo de manhã, meio-dia, eu vou fazer a segunda aplicação na madrugada, e isso não é interessante numa reprodução comercial, né? Então organizar o tempo, da primeira aplicação, né? Aferir a temperatura da primeira aplicação, geralmente recomenda-se que seja feita de manhãzinha ou ao entardecer, né, para que não seja necessário fazer essas aplicações no período da madrugada, né? Então, fazer na manhãzinha cedo ou na tardezinha, organizar com a equipe, sentar com a equipe e dizer, ó, vamos fazer tal hora porque é importante para isso, isso e isso. É importante que a equipe saiba o que está fazendo, certo? E depois que estava tudo organizado, aplicou, fez o cálculo da hora grau. A segunda aplicação será feita em tal horas, no meu caso aí foi 12 horas depois, certo? E após a aplicação, esperar mais 12 horas, né, o período de um dia. E aí então vem a parte da extrusão. Extrusar o fêmea, extrusar o macho, né? Então, a primeira coisa que deve se fazer, pega-se os machos, né? Em alguns casos existem já fazendas que têm um pequeno laboratório, né? Então a gente extrusa o macho primeiro, seca bem a parte genital ali, higieniza as mãos, né? Então seca bem o peixe, né? Faz a pequena pressão no abdômen, não para machucar, mas sim para que o animal possa liberar o seu esperma, né? Esse esperma ele tem que ser colocado dentro de um tubo semelhante ou um falcon, né? Levado para o refrigerador uma parte e uma pequena parte, como eu falei, no pequeno laboratório pode ser analisado em microscópio, né? E ativado com água. E aí então, quando ele é ativado no microscópio, a gente pode ver a motilidade do espermatozoide, ver se o espermatozoide, né, está com motilidade boa. Então essa é a análise qualitativa, onde eu vou ver a motilidade desses ovos, desses espermas, certo? E daí então, depois que eu coletei, analisei tudo, o esperma está na geladeira, né? Eu capturo a fêmea, começo a capturar as fêmeas e mesmo processo, seco, todas bem secadinhas, pego os ovos, um recipiente redondo, não é indicado que seja um recipiente de forma que tenha ângulos, né, que sejam quadrados, retangulares, né. É indicado que sejam vasilhas ovais, né, onde o ovos ele possa escorrer sutil pelas paredes, né. Então a gente faz essa pressão no abdômen, extrusa o animal até o máximo, né. Não é interessante que saia sangue também na hora dessa extrusão, tanto na fêmea como do macho, né. Tenho esta extrusão, já tirei da fêmea, o macho está no refrigerador, se é uma utilidade, os ovos estão bem. O próximo passo é pega-se os ovos, né, e mistura-se os espermas junto aos ovos das fêmeas, sem água, certo? É indicado que seja uma fêmea para dois machos, né? Mistura os dois espermas, joga dois espermas de qualidade em cima dos ovos, homogeneiza, né? Após homogeneizar os espermas com os ovos, vai se colocando água pela beirada da vasilha, né? Que aí vai fazendo uma homogeneização, certo? Então vai homogeneizando até ficar
uma água leitosa, né, misturando ali os esperma com os ovócitos. Esperar ali em torno de 10, 15 minutinhos, né, até os espermatozoides fazer a fecundação dos ovócitos. E então já vai se ter os ovos já vou ter os ovos todos fecundados, né? Se correu tudo certo, vai ter uma boa taxa de eclosão, né? Uma boa taxa de fecundação, desculpa, né? Então, relembrando, na imagem anterior eu estava sem luva, mas no momento da extrusão já estamos todos de luva, porque biossegurança é muito importante nesse momento, né? Para que não haja nenhuma contaminação, nem do esperma, nem dos ovócitos, certo? Então a gente fez essa mistura, colocou a mistura na água. Depois de 10, 15 minutinhos, o que a gente faz? A gente lava esta solução que a gente fez entre ovos e esperma, lava numa tela, onde vão ficar só os ovos, né, o resto da água e o resto de esperma que não fecundou, eles vão ser descartados. Né? Descartou esses ovócitos, descartou essa água, o ovo está limpo, vai para onde? Pegamos esses ovos fecundados e levamos para a incubadora. Da incubadora em diante, serão em torno de 5, dependendo da luz, dependendo da temperatura, 3, 5 dias ali, vamos ter a eclosão desses ovos. Né? E aí então é feito a contagem, né, amostral de sobrevivência de eclosão, certo? Só que durante o processo de eclosão, né, estocagem na incubadora de eclosão, podemos ir coletando ovos e contando, né, a quantidade de ovos fecundados e as quantidades de ovos fecundados que não se desenvolveram. Né? Mas basicamente é isso, né, em relação ao panga, onde você coloca na incubadora e espera, né, que ele vá eclodir. Então comecem as primeiras alimentação, consumo de sactarina, né, entre outros parâmetros que devem ser utilizados. Né? Primeira alimentação, com ração, com artêmia, com pépode. Né? Então, só que o foco aqui hoje é essa indução, certo? Do panga. Já em relação, pessoal, à reprodução da tilápia, né, em cativeiro. A tilápia ela é uma espécie de grande valor econômico hoje, tanto no Brasil quanto no mundo. Né? É uma espécie que já é uma das mais produzidas no mundo, tem um crescimento rápido, é de fácil manuseio, né? Sendo que é necessário pessoas qualificadas para um bom manuseio, tão resistentes a ambientes insalubres, né? Então tem resistência a condições ambientais, né, estressantes, certo? Tem um relevante baixo custo de sua produção, né? Então ela pode tanto ir a alto custo em cultivos intensivos e superintensivos, mas também ter um baixo custo em cultivos extensivos e semi-extensivos. Né? Então é uma espécie bastante agradável para o seu cultivo. Né? E consegue ter uma conversão alimentar muito boa, chegando em torno de conversão alimentar de 0,9 e 1. Né? Para quem não entende tanto, né? Conversão alimentar é quanto o animal come e quanto o animal cresce. Então, se o animal tem um fator de conversão alimentar 1, então significa que ele comeu 1 kg e cresceu 1 kg. Né? Então, isso em qualquer cultura com animais é quase impossível, só que na tilápia a gente consegue, certo? É um peixe que também tem bastante preconceito com ele, por ser uma espécie exótica, não ser uma espécie nativa do Brasil, porém no Brasil é difícil ter uma espécie que consiga ter os mesmos benefícios de cultivo como a da tilápia, certo? E ela também é uma espécie que chega fácil, né, às comunidades mais pobres, né? As comunidades que não têm tanto desenvolvimento, mas que querem cultivar peixe, né, para uma subsistência no caso. Né? Então a tilápia ela favorece isto, certo? E também é de muito fácil comercialização, todo mundo consegue comercializar, né? Fácil, baixo preço, né?
em alguns dos produtos de baixo preço, outros já são um pouco mais elevados, mas é de fácil comercialização. Bom, para selecionar, né, um bom reprodutor de tilápia, né, basicamente são coisas semelhantes a que eu falei anteriormente do panga, né, porém com algumas regalias, certo? Temos que observar, tem um tanque com tilápias e quero selecionar reprodutores. Então vou capturar vários, né, e vou começar a selecionar se temos a ausência de doenças, a aparência do animal tem que ser saudável, certo? O que é uma aparência saudável? Não tem deformidades, não tem boca deformada, é um tamanho constante, é bem desenvolvida, não tem nenhum tipo de defeito na dele, não está faltando escamas, né? É um peixe que está com um olho bonito, né? Então esses são detalhes que são muito importantes na hora de escolha de um reprodutor, certo? O tamanho corporal é importante, porque o tamanho corporais de fêmeas e de machos são diferentes, porque a fêmea da tilápia tende a crescer menos devido à sua demanda energética para o desenvolvimento sexual, enquanto o macho não, né? Então a fêmea tende a ser menor do que o macho e já começam a ter as suas primeiras de reprodução ali com 6 meses de idade, né? Então 6 meses de idade começa a ter perda reprodutiva, já começa a se reproduzir, né? Então chega a época de escolher reprodutores, certo? Temos tamanhos uniformes, tanto de fêmeas quanto dos machos, certo? Certo? A idade dos reprodutores também não pode ser muito velho, né? Então 6 meses eles começam a se reproduzir, então vai até ali 8 meses, 9 meses já troca o plantel, certo? Idade ideal, rotação de reprodutores, não utilizar sempre os mesmos reprodutores, porque acaba levando os reprodutores a ficarem exaustos e isso vai ocasionar baixa quantidade de ovos, baixa quantidade de espermas, má qualidade dos ovócitos dos gametas, certo? Vai causar mortalidade, então isso não é interessante, certo? Características sexuais secundárias também muito importante, porque macho diferencia-se, se não conseguir diferenciar pelo tamanho, que é difícil, mas o órgão genital do macho é um pouco áspero, então você consegue identificar por ali, né? Uma vermelhidão, uma áspera ali perto da região genital, já a fêmea não tem isso, certo? Então, se estiverem muito misturadas, essa é uma das características que podem ser observadas, né? A fertilidade e histórico do reprodutivo dessas espécies, né? Então, se eu sei de onde é que essas espécies vêm, se ela vem de tal reprodutor, então eu tenho o histórico de quanto essas espécies conseguem me fornecer de ovos fecundados no final, né? Então, isto é muito importante, certo? Origem, né, da genética, de onde é que eles vêm, qual foi o primeiro reprodutor, qual foi a segunda linhagem, terceira linhagem, né, até a linhagem atual. Então isso é importante, certo? A linhagem genética, né, porque uma boa genética, né, é o que faz hoje em dia ser ter melhores produção de alevinos, certo? E a proporção de macho para fêmea, né? Geralmente podemos colocar até 5 para 1, 5 machos para uma fêmea. Isso garantindo que todos os ovos que a fêmea venha a expelir sejam fecundados por o esperma dos machos. A estocagem depois da escolha, né, dos reprodutores de tilápia vai vir a estocagem, certo? Escolher APAs, né? O que são APAs? APAs são estruturas semelhantes a tanque-redes, só que com malhas menores e que não fica tão profundidade, né? Elas ficam em viveres menores, né? Então, selecionar APAs adequadas e com tamanho bom, né? Para, como eu falei anteriormente, não posso ter uma APA muito pequena porque vai causar briga por território, nem tão grande porque vai causar dificuldade na captura, né? Mas ter essas APAs, certo? Após a seleção, né? Após a seleção de reprodutores é feita uma separação,
né? Então os machos e fêmeas, os casais vão para um local das suas apas, e aí então começa a acontecer os cortejos, né? Para que tenha o momento de reprodução dos peixes, né? Ou seja, o macho vai lá, faz uma cama, né, no fundo do viveiro que tiver perto da APA, dentro da APA na verdade. A fêmea vai lá, deposita os ovos dentro da cama, o macho vem junto, fecunda esses ovos, né? Em seguida a fêmea vem e coleta esses ovos na boca dela. Então todo o período natural da tilápia reprodutivo é feito, o desenvolvimento é feito dentro da boca da tilápia, da fêmea. Então essa fêmea não se alimenta durante esses dias, ela fica sempre com esses ovos na boca até que eles se reproduzam, certo? Né? E então essas partes de fazer do macho fazer a cama é feita no viveiro. Na APA acontece um pouco diferente, né? Porque na APA acontece o processo reprodutivo, a fêmea coleta os ovos, os machos fecundam os ovos, certo? Só que entra a gente e coleta, né? O pessoal que fica responsável por coletar os ovos na APA. Como se coleta esses ovos? A coleta dos ovos é feita através de captura, né, de forma sutil. Né? A fêmea ela não pode ter, se estressar muito na hora da captura, porque ela pode só soltar esses ovos na água e então perder esta fêmea ovária, certo? Então capturar com cautela, se retirar com lavagem da boca da fêmea todos os ovos até saírem todos, certo? A importância da APA é isso, porque se você chegam a expelir dentro da APA os ovos, a gente pode coletar os próprios ovos dentro da APA. Não é indicado, porque fica um fundo lamoso no fundo da APA, então isso pode acontecer contaminação dos ovos, certo? E após essa coleta, né, que é feita da boca da fêmea, os ovos são lavados e levados até a incubadora. Nessa incubadora, né, não sei se todos já viram, mas é uma incubadora com um canto central onde fica entrando água constantemente, né, revolvendo sempre os ovos, né, fazendo com que os ovos circulem na incubadora, certo? E aí vão até eclodindo, e quando eclodem, os alevinos sobem para a superfície da água e vão descendo por cascata, né, até pequenos tanques, né? Como na imagem acima, cada tanquinho branco desse são uma incubadora que fica responsável por uma APA de reprodutores. Né? Então ele vai eclodir, depois que eclodem, é feita ali a análise sensorial, a análise de qualidade das larvas. Né? Ali elas já estão consumindo o saco vitelíneo, já estão preparando-se para a primeira alimentação. E com isso, né, a, vem a primeira alimentação, que pode ser feita com pó, com ração em pó, com a artêmia, com copépodo, certo? E depois de um certo tempo, 15, 30 dias ali, pequenininhos de desenvolvimento, vai ser feita então a alimentação para a inversão sexual, né? E o que a gente busca na tilápia é o crescimento. Então os mais que crescem mais são os machos, então é necessário que haja essa inversão sexual ou reversão para que tenha só macho na produção. Essas inversões elas têm uma porcentagem de 97 a 98 e até 100% de boa reversão. Só que isto é conversa para outro dia, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Quem quiser saber mais um pouco, me perguntem se tiverem alguma dúvida. E muito obrigado.